Hoje o nosso papo é rápido, é breve, é direto, tá bom? A gente vai falar, para quem chegou aí agora, a gente vai falar sobre a questão de idade para se aprender inglês ou qualquer outra língua, no nosso caso aqui inglês, né? Será que tem uma idade limite? Será que não tem? O que fazer para contornar este probleminha, né? Se é que isso é um problema. Então a gente vai falar sobre essa questão aí, que às vezes é um mito, né? Que muita gente acredita, é mito, que não é mito. Como é que é essa coisa de idade para se aprender inglês, né? Será que tem realmente uma idade limite para aprender inglês? Esse vai ser o nosso bate-papo aqui na live hoje, ok? Eu tô aqui, agora sim. Deixa eu ver aqui, a gente está também ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, certo? Todo mundo junto aqui, então. Deixa eu só mudar. Opa! Você, como é que é? Você pode fazer como se fosse, e são duas câmeras, dessa forma não fica mais dinâmico e legal. Eu meio que olho para uma, olho para outra, eu vou interagindo com todo mundo para poder acompanhar, tá? Mas a gente também quer muito, assim, a interação do pessoal pelo YouTube, certo? Todo mundo junto ali, bonitinho. Mas, enfim, eu tô em vários cantos aqui, a gente vai conversando e vai falando e vai se entendendo, ó. Beleza? Então, ó, a galera que tá... Quem quiser ir ali no Instagram, no YouTube, tá? Pode se achegar no YouTube, que estamos no YouTube. Francelmo já falou aqui, ó. Todo tempo é tempo de aprender. Exatamente, Francelmo, é isso aí. Gustavo Barandas aqui no YouTube disse o seguinte: Denilson, vocês ensinam high frequency words no Brasil? Acho que desde que o mundo é mundo e os materiais de inglês são feitos, né? A galera ensina high frequency words, ok? Eu acho que isso aí é uma ideia tão... Isso vem desde a década de 50, né? Claro que alguns usam essa ideia de uma maneira errada, e aí na década de 90 algumas coisas mudaram, né? O pessoal começou a entender que não basta só aprender high frequency words, ok? Sem contar que as 100 palavras mais usadas em inglês são palavras que têm uma gramática própria, não se aprende sozinhas, isoladamente. Então aí acaba sendo uma confusão do caramba, né? Isso é uma teoria que tem. Aliás, para quem quiser saber sobre essa coisa de palavras mais usadas, palavras de alta frequência e tudo mais, tem um texto lá no Inglês na Ponta da Língua, no site inglesnapontalingua.com.br, falando sobre as 2.000 palavras mais usadas em inglês e a fluência. Então, quem quiser saber um pouquinho sobre essa teoria, esse assunto, chega lá no site inglesnapontadalingua.com.br, pesquise por as 2.000 palavras em inglês e a fluência, e vocês vão encontrar. Aliás, acho que dá para procurar direto no Google, tá? E o Google já indica o site mesmo, bonitinho e tranquilo. Galera do pessoal aí do Instagram, sejam muito bem-vindos. Tem o pessoal aqui o pessoal aqui também no YouTube, pessoal já de Portugal pelo Facebook. Então, a gente está em 3 locais aí, tá? Quem quiser fazer perguntas depois, sinta-se à vontade. A gente vai bater um papo bem bacana aqui. O tema principal é a questão de idade. Sou velho demais, não tenho mais idade para aprender inglês. Será mesmo isso? Tá? Na verdade, esse assunto aqui é tão rápido de se falar, é uma teoria tão rapidinha para a gente conversar, que a gente pode falar sobre ela rapidinho, ok? A gente pode falar sobre ela rapidinho e depois eu tiro dúvida de vocês aqui. A gente pode ficar batendo um papo, vamos interagir com as 3 redes sociais aqui, Facebook, Instagram e YouTube, e a gente vai aí trocando ideias, tá? Professores, sejam bem-vindos. Tem vários professores aqui que eu tô vendo, ó. Inglês da Jazz, né? Eu vi vários aqui entrando antes. Não decorei os nomes, mas eu sei que tem bastante professor aqui. Enfim, o Luiz Henrique tá aqui. Legal, bacana. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, vou começar aqui para a gente já poder dar sequência, né? E o tempo, a gente não perder muito tempo, porque afinal de contas, na internet, o tempo é um negócio que a gente tem que saber aproveitar bem, beleza? Vamos lá, então. Boa noite, pessoal.
Aqui quem vos fala é o Denilson e bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda live, Essa é a segunda live, né? Sim, essa é a segunda live da nossa, que tá vindo antes, né? Da nossa maratona, que será no dia 22 e 28 de março, no qual eu vou ensinar a vocês como é possível falar inglês naturalmente, mesmo que você esteja no nível básico, nunca tenha estudado inglês, saiba alguma coisinha de inglês, porque afinal de contas eu estou aqui sempre com o objetivo de ensinar vocês a falar inglês naturalmente, a aprender maneiras diferentes da gente poder, de vocês aprenderem inglês, né? Ontem, na nossa primeira live ali dessa maratona, a gente falou sobre como entender melhor conversas em inglês. Eu dei algumas dicas ali para o pessoal começar já a pesquisar, ir atrás, ir lá no site inglesnapontalingua.br e saber a respeito, né? Porque isso vai ajudar bastante aí no desenvolvimento de inglês. Então já tem conteúdo no site a respeito. Para quem não conhece o Denilson, para quem está chegando aqui agora, eu criei o Inglês na Ponta da Língua, para quem não sabe, em 2005, quando era uma comunidade no Orkut, certo? Então, lá no Orkut, a gente estava com essa... Espera aí, rapidinho. A gente tinha uma comunidade no Orkut, se tornou uma das maiores comunidades de dicas de inglês no Orkut, né? E, claro, virou um sucesso. E aí virou também um blog, um site. O site começou em 2007 e desde então é um dos mais antigos e mais completos sites de dicas de inglês no Brasil. Para quem não conhece o Inglês na Ponta da Língua, é inglesnapontadalingua.com.br. E o Inglês na Ponta da Língua, a gente tem mais de 2.600 dicas de inglês sobre os mais variados assuntos. Além disso, eu sou também autor de 3 livros, sendo que um deles é justamente esse livro aqui, O Inglês na Ponta da Língua, que é o livro que deu origem, né, a tudo que eu faço na internet. Esse livro ele é de 2003. Tem também o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de vocabulário, de collocations, e a gramática de uso da língua inglesa, que é sobre como aprender a gramática de modo natural e não aquela gramatiquinha chata ali das regrinhas e dos termos técnicos e tudo mais. A gente fala um pouquinho dessas coisas nesses livros, e para quem quiser saber onde encontrar os livros, é só ir na Amazon, no Submarino, na Saraiva, enfim, todas essas livrarias online aí, praticamente quase todas, né, e as físicas também possuem meus livros. É só procurar pelo título, autor Denilson de Lima, e a editora é a editora Alta Books, certo? Fora isso, eu sou especialista em metodologia e abordagens de língua inglesa, já estudei, fiz pesquisas, estudos em neurolinguística, neurociência, para entender um pouquinho essa coisa em relação, né, de aprendizado de inglês, como é que o cérebro aprende inglês, como é que a gente aprende, não inglês, mas uma segunda língua. E aí entra no tema do nosso bate-papo aqui, o tema central do nosso bate-papo essa noite, que é justamente a questão da idade. Não tenho mais idade para aprender inglês. Será? Será que você realmente não tem idade para isso? Eu já estou vendo alguns comentários aqui, o pessoal fazendo, tipo, aqui no YouTube. Aqui no YouTube a gente tem a Ana Rodrigues falando assim: estou nesse dilema, entrei agora na live. Tenho 33 anos, uma filha recém-nascida e me sinto desmotivada. Muitas vezes parece que quem aprende inglês é gente dotada e eu burra. Não é bem assim, Ana Rodrigues. Não é nada disso, tá? É questão, claro, você vai precisar de tempo, você vai precisar de dedicação, você vai precisar de motivação, né? A motivação, ela vem de dentro de você mesmo. E, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente precisa, né? Você vai precisar se organizar para poder aprender inglês. Ontem, na live de ontem, eu dei algumas dicas dessa, mas em relação à idade, pessoal, né? Para quem ainda tem acredita nesse mito, acha que isso é verdade, a questão da idade é a maior lenda que existe em relação ao aprendizado de qualquer língua, tá? O cérebro, ele tem a capacidade de aprender línguas em qualquer momento. Agora tem uns poréns aí que a gente tem que falar a respeito, tá? Então, assim, o primeiro porém é de onde que surgiu essa ideia de que depois de uma certa idade, geralmente dos 12 anos de idade, é impossível aprender inglês. Eu ouvi muito isso na década de 90, né, 2000, e até hoje, de vez em quando, eu encontro algumas pessoas que dizem assim: eu queria muito aprender inglês, mas eu já passei da idade. Só que não existe esse passar da idade. Então, essa ideia, né, ela tomou muita força na década de 80, porque as escolas queriam que as crianças, né, os pais matriculassem crianças. Isso, criança dentro de uma escola de inglês, de uma escola de idiomas, ela gera
Ela gera rematrículas constantemente, porque a criança se apaixona pelo local e fica lá até Deus sabe lá que idade que ela pode ficar, tá? Então, criou-se aquela ideia de que, olha, quanto mais cedo começar a aprender inglês, melhor. Bom, isso aí é fato. Quanto mais cedo começar, melhor. Isso não, a ciência não discute. Mas instauraram também aquela coisa de que depois de uma certa idade não podia mais aprender, não dá mais para aprender inglês, para colocar medo na galera, né, para que colocassem os filhos mais cedo possível nas escolas. E muito adulto começou a falar assim: bom, então eu não tenho mais condições, eu não vou mais conseguir aprender inglês porque eu passei da idade. Mas a verdade é que a ciência nunca, ela não diz isso. O que a gente tem dentro da área de neurociência, aí o pessoal que entende do assunto, né, ou já leu a respeito, tem uma coisa chamada neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É uma teoria que, em resumo, de modo bem simples, diz assim, que o cérebro, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai perdendo a capacidade de aprender coisas novas. Enfim, tem um monte de coisa nessa teoria de neuroplasticidade. Eu estou pegando uma coisinha só aqui, simplificando até demais, para todo mundo entender, tá? Só que não é bem assim, né? Isso era uma teoria lá de antigamente, década de 80, 90 para trás. 90 a coisa já começou a mudar um pouquinho mais. A partir de 2000, então, com o avanço tecnológico, científico, muitos outros estudos foram feitos e descobriram que a coisa não era bem assim. Né, que o cérebro ele continua mantendo, o cérebro adulto, ele continua mantendo a sua capacidade de aprendizado. Porque se ele deixasse de aprender, a gente não ia continuar a aprender absolutamente mais nada, né? A gente ia simplesmente, não, então para tudo, porque a partir de agora eu não aprendo nada. E não é bem assim. Então, o que é que os caras descobriram aí, né? Resumindo toda a teoria que tem por trás disso, os pesquisadores descobriram assim, que conforme a gente vai envelhecendo, uma parte do cérebro, né, um lado específico, uma área específica, ela realmente começa a ter um pouco mais de dificuldade de aprendizado. Não é que ela deixe de aprender. Torna-se mais difícil. Por exemplo, quando você vai, vamos supor que você não aprendeu a andar de bicicleta quando você era criança, né? Então você deixou para aprender depois lá dos 20, 25 anos de idade. É claro que a pessoa com 25 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a andar de bicicleta. Não é que nem uma criança, né? Até porque a criança se joga mesmo, vai lá, cai no chão, chora, levanta, tenta de novo e assim vai indo. E eu falo isso porque aqui em casa tem uma garotinha que aprendeu assim, né? Agora, quando a gente é mais velho, aí a pessoa deixa para aprender mais adulta, né, mais velha, fica um pouquinho mais difícil. Só que fica difícil porque essa área do cérebro onde esse aprendizado tem que ocorrer, que é o que cientistas vão chamar de memória procedimental, ela é realmente um pouco mais dificilzinha de se aprender, de poder adquirir novas habilidades. Não que ela deixe de aprender, ela continua aprendendo, ela adquire novas habilidades, mas não tão rápido quanto quando você era mais novo, certo? E aí, o que é que isso tem a ver com línguas? Tem a ver o seguinte, que antes da pós-puberdade, então antes dos 12, 13 anos de idade, essa área do cérebro, essa memória aí, essa tal de memória procedimental, que tem várias coisinhas dentro dela, ela consegue, né, ela é uma esponjinha que está ali absorvendo o conhecimento o tempo todo. A criança ela está aprendendo a caminhar, correr, andar de bicicleta, fazer determinadas atividades, enfim, está tudo meio que ainda ligado, está adquirindo essas informações, ela consegue aprender um pouquinho mais rápido. E a língua, por incrível que pareça, a gramática natural, não é a gramática normativa, tá? Não é a gramática dos livrinhos de gramática, das tarefinhas de gramática. Estou falando da gramática de uso. Ela vai sendo incorporada dentro dessa memória, da memória procedimental, de modo automático. Então é por isso que a gente é capaz de usar a língua. Então, língua, né, a gramática da língua, essa gramática de uso, ela é gramática natural e ela é uma gramática que fica ali dentro da nossa memória procedimental, porque é uma série de procedimentos na hora que eu vou conversar com alguém. Já vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui, calma aí. O outro lado da memória, né, que eles vão chamar de memória declarativa, é a memória dos fatos, é a memória do primeiro beijo, é a memória do que eu falei com minha esposa hoje ao meio-dia, enquanto nós almoçávamos, é a memória do que eu almocei hoje, né, é a memória que lembra fatos da minha vida. E é nessa memória que o nosso vocabulário, e por vocabulário, eu vou voltar naquela palavrinha que eu usei ontem e uso sempre, que é os chunks of language, é armazenado.
E junto com tudo isso, a gente vai aprendendo algumas coisas de modo bem natural em relação à língua. Então, essa memória declarativa, ela continua ativa, desde que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde aí na memória, né? Que a memória dela, a cabeça dela, o cérebro esteja bem. Ela continua aprendendo de uma maneira bem mais natural. Quer ver uma maneira de perceber isso aqui? Se eu ensinar uma regra de gramática da língua portuguesa para vocês agora, vocês vão ter que pensar assim, caramba, eu tenho que aprender essa regra porque ela é assim, é assada, desse jeito, dessa maneira. Daqui 2, 3 semanas, se você não praticar, não fazer tarefinha, essas coisas, é bem provável que você esqueça. E ainda assim, por mais que você faça aquela regra gramatical escrita, vamos colocar em inglês, né? Por mais que você faça a tarefinha, você acaba não se acostumando com ela e não fala. Não a usa de modo natural. Por quê? Porque a gente está querendo pegar essa regra gramatical e enfiar na tua memória procedimental. E não vai funcionar assim, de modo mecânico. Então, o que a gente faz? Dentro de língua, né? Dentro da língua inglesa. Já estou misturando tudo aqui. A gente vai pegar alguma frasezinha, uma expressão que tem aquilo que eu quero que você aprenda. Não vou te ensinar como gramática normativa, gramática de regras, de tarefinhas e tudo mais. Vou te ensinar como se fosse uma palavra nova, um vocabulário novo, e isso vai ficar armazenado na sua memória declarativa. E isso vai tornar muito mais natural o uso da língua para você, desde, claro, você pratique, você reencontre essa informação, você ouça alguém falando junto com você, um professor, uma pessoa experiente do teu lado que está te ajudando a aprender inglês. Isso vai fazer com que o seu cérebro comece a absorver e entender melhor como que ele pode aprender a língua, né, a língua inglesa no caso, pela memória declarativa e não pela procedimental, porque na procedimental já vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, se a gente consegue manter ativa a memória declarativa, a gente tem um resultado muito melhor no aprendizado de inglês a partir da pós-puberdade. E isso, quem descobriu isso foi um cara chamado Michael Ullman, que é um neurocientista, tá? Ele conduziu estudos pela Universidade de Harvard, junto com outro cara chamado Steven Pinker, que é super fera, conhecido na área. Tem vários artigos desse Michael Ullman falando sobre isso, e tem estudos, inclusive, que eles fizeram com afásicos. Eles pegaram pessoas que tinham algum impedimento de fala, né, e começaram assim, por que esse pessoal aí, eles conseguem gramaticalizar a língua muito bem, mas esquecem vocabulário? Ah, porque a parte da memória procedimental está danificada, então aí tem um problema. E que tal se a gente começar então a ensinar pela outra memória, que é a memória que está boa ali, vamos tentar fazer esse pessoal recuperar um pouco mais da fala. E aí eles conseguiram fazer isso. E aí começaram a fazer os paralelos com segunda língua, né? Com nós, adultos de outras línguas, tentando aprender inglês. E é muito legal o estudo dos caras, porque eles conseguem derrubar aí alguns mitos em relação a essa coisa de que eu não consigo aprender inglês depois de uma certa idade. Na verdade, eles vão dizer assim, que é sim possível, desde que você comece a aprender, e aí eles não sabiam muito bem disso, né? Que é uma teoria linguística que a gente tem na área linguística mesmo. E aí, e o que eles falavam que tinha que aprender frases prontas, tinha que aprender expressões comuns e tudo mais, já com a gramática embutida dentro disso, porque assim tornava o aprendizado muito mais natural. O que eles estavam dizendo ali, e que nós já sabíamos na área da linguística, do ensino de inglês, é que deveria aprender chunks of language. Então, se você começa a aprender inglês por meio de chunks of language, e isso eu falei ontem, e vou repetir isso o tempo todo com vocês, não importa a sua idade, o aprendizado da língua vai ser uma coisa muito natural para que você possa conseguir realizar esse sonho, esse desejo de falar inglês. É uma teoria um tanto quanto assim complicada para resumir, tem muita coisa legal para se falar, mas é só para acalmar o coraçãozinho de vocês e dizer que sim, é possível aprender inglês em qualquer idade, desde que você esteja diante do método correto, né, da abordagem certa, e a abordagem lexical faz isso, desde que você aprenda como o processo acontece, por isso que eu sempre digo para os professores que participam dos meus cursos. Eu tenho curso para professores de inglês. E uma das coisas que eu sempre falo para eles é a seguinte, nosso maior trabalho hoje em dia não é mais só ensinar inglês. Nosso maior trabalho hoje em dia é ensinar as pessoas a aprender inglês. E no caso de adultos, e aí eu estou falando de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 anos, enfim, em diante, como você aprende inglês de uma maneira muito mais light e que tenha resultados, né, que você tanto busca. Então, assim,
Eu posso dar alguns exemplos disso para vocês. Então, deixa eu pegar um aqui, né? Vocês, sei lá, vão aprender em inglês pela gramática, pela memória procedimental, o jeito difícil. Sabe quando tem aquelas aulas de present simple, que tem que fazer perguntas em inglês, e aí você tem que usar do e does, e aí o professor vai lá e fala assim, use do e does como verbos auxiliares para fazer perguntas no present simple em inglês. Lembrando que o does é sempre usado para a terceira pessoa do singular. E aí você vê vários exemplos, tá lá, does he, e aí não muda o verbo depois, né? Does he study English? Ele estuda inglês. E aí você vai vendo isso. Você pode aprender isso como gramática normativa, ou você pode simplesmente esquecer isso tudinho que eu falei aqui, deixar de lado, porque você está tentando enfiar isso na sua memória procedimental e enfiar na memória declarativa. Como? Eu vou lá no quadrinho branco, né, na minha sala de aula, do meu material aqui, e vou escrever does he, e eu ensino para você que esse does he significa, é usado quando eu quero fazer perguntas se alguma pessoa faz determinada coisa. Por exemplo, does he speak English? E aí você tem que repetir esse does he. Does he, nem é does he. Você já aprende a pronúncia toda junta, que é outra coisa que eu falei ontem, para me ajudar a entender conversas em inglês, que é o does he. Does he, tá? Meio estranho falar isso, né? Does he. E aí você vai e coloca outros tipos de chunks depois. Does he speak English? Does he live here? Does he like you? Does he? E a gente vai fazendo exemplos com isso, vai fazendo atividades com isso, até que você incorpore esse does he como algo essencial, um vocabulário essencial para fazer perguntas em inglês sobre uma outra pessoa que não está na conversa agora. Enfim, eu estou tentando simplificar também o jeito que isso é ensinado dentro dessa abordagem, para vocês terem uma ideia de como funciona. Deixa de lado temporariamente a tal da gramática normativa, que você tem que enfiar na sua memória procedimental, e começa a aprender de uma maneira um pouco mais natural, sem deixar a gramática de lado, porque você está aprendendo como falar as coisas do modo correto, do jeito certo, mas sem ficar analisando a parte linguística, né, gramático-normativa dessa coisa toda. Essa é a parte, assim, mais interessante, porque é quando vai para a prática. A teoria que eu falei ali no começo, ela é sim interessante, ela vale a pena, é legal para você saber que tem uma base científica para isso, tem um pessoal, né, e não apenas um, mas várias pessoas, vários cientistas, dizendo que toda idade é idade para se aprender inglês. Portanto, se você passou dos 30, 40, 50 anos, você tem condições de aprender sim, desde que de uma maneira que você perceba como a língua ela é usada de modo natural, certo? Era essa aí a conversa, né, que eu tinha para vocês aqui. Agora eu quero ver algumas perguntas, que o pessoal estava falando de idades aqui e tudo mais. Deixa eu ver, tem uma pergunta que o Anael Fernando colocou aqui. Quero fazer a minha avó de 78 anos aprender inglês e espanhol. Então, comece a dar aula para ela. Eu conheço várias pessoas que seguem o inglês na ponta da língua, que têm 50, 60, 70 anos e que estudam inglês. Eu recebo e-mails lá no site inglesapondalingua.com.br de pessoas que já passaram dos seus 60 anos de idade e que estão estudando inglês. Conheço uma escola em Curitiba, né, de uma amiga minha, que ela só trabalha com pessoas de mais de 50 anos. E dá super certo, ela consegue ter um resultado muito bom. Tudo porque a gente entende hoje que aquela ideia da década de 80, né, de que não se podia aprender inglês depois de tal idade, é furada. Tá? Ela é uma coisa que tem sim uma realidade, tá? Ou tem uma certa verdade nos dias de hoje, né? A gente consegue trabalhar isso, certo? Aconteceu alguma coisa aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui que a casa caiu ali pro pessoal. Deixa eu ver quem mais mandou perguntas aqui. Tem um aluno de 74 anos finalizando o básico em breve, falou a Almencina. Olha aí que legal. Provas de que isso acontece, tá, gente? Basta ter vontade, o professor se dedicar, o professor trabalhar com a pessoa, ter o método certinho, ter um material que ajude bastante, e isso tudo vai ser muito bacana para todo mundo, porque é possível sim aprender inglês, tá? Deixa eu ver quem mais mandou perguntas aqui.
Carolina Pereira diz, tenho 19 anos e fico desesperada para aprender inglês logo. Pois é, já tá errado por aí, esse negócio de ficar desesperada. Porque sabe por que tá errado? Porque você desesperada, você vai querer baixar um monte de material, vai seguir um monte de gente na internet, vai assistir um monte de vídeo no YouTube, você vai querer baixar um monte de livros, seguir um monte de perfis no Facebook, enfim, essa coisa toda. Você vai entrar numa ansiedade tão grande para aprender inglês que você vai acabar se sabotando, você vai acabar fazendo com que perceba que inglês é um negócio chato, é um negócio que não vale a pena, né? Então, acaba sendo ruim para você. Vamos ver o que mais aqui você falou. Porque eu quero ser au pair e pode ser até os 25, mas muitas agências falam que você fica fluente em 5 anos e não dá para mim. Bom, fluência, Carolina, ficar fluente em 5 anos, parece assim, o problema não é 5 anos, tá? Não tem esse, quanto tempo leva para ser fluente? Essa é a pergunta mais boba que se existe dentro da internet, e quando alguém fala assim, olha, leva 5 anos para você ser fluente em inglês, na verdade, é o quanto você está disposta a se dedicar para desenvolver a sua fluência. E por que é que eu estou falando isso? Porque fluência não é ponto de chegada. Fluência não é um negócio que você, daqui tanto tempo eu vou ser fluente. Não, fluência é um negócio que você desenvolve dia após dia. Se você começa a aprender inglês hoje, estudar inglês de uma maneira organizada, de uma maneira dedicada, com um bom material, ter um bom professor, diante de um excelente método que vai te ajudar a atingir seus objetivos, daqui 30 dias você vai estar muito melhor do que o que você está hoje. Daqui 60 dias você vai estar melhor do que o que está hoje, ou seja, a sua fluência estará sendo desenvolvida. Então, fluência não é ponto de chegada. Fluência é coisa que nós vamos desenvolvendo conforme vamos nos dedicando, nos envolvendo com a língua, aprendendo cada vez mais. E na boa, em 5 anos, quem fala um negócio desse, as agências falam que para ficar fluente em 5 anos, em 5 anos, parece assim, que é um negócio meio que irreal para você. Então, você já está se auto-sabotando, você já está aí desesperado para aprender inglês, porque quer ser au pair, é só até os 25 anos, mas todo mundo fala que só leva 5 anos para ser fluente. Então, procure pessoas que já passaram por esse processo para saber o nível de inglês que você realmente tem que ter, o que é preciso fazer, e assim, eu acho que você vai conseguir ter o resultado que você quer de uma maneira bem mais satisfatória, certo? Vamos ver aqui, o Marlon está perguntando se as lives serão diárias. Sim, né? Eu acho que até o dia 22 as lives serão diárias. Já é assim, segunda a sexta, né, gente? Sábado e domingo tem que descansar. Já tá lá, ó, maratona de lives até o final da próxima semana, de segunda a sexta, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Aí a Carolina coloca que é difícil você tentar algo e ninguém acreditar em você. Eu imagino, isso é muito chato, mas eu acho que você consegue, tá? Eu acho que você tem capacidade para isso. Se você tem vontade, basta se organizar, basta saber o que fazer e seguir no seu rumo aí, no seu jeito, para você conseguir o seu objetivo, certo? Eu acho que se você fizer tudo direitinho, um ano e meio, você vai aprender muita coisa e vai conseguir realizar esse seu sonho, tá? Quero aprender sozinha, mas ninguém acredita que eu vou conseguir. Bom, eu também queria aprender inglês, né? Sozinho, sem dinheiro para pagar curso, sem essa tecnologia toda que a gente tem hoje, e ninguém acreditava em mim, mas mesmo assim eu ia lá queria aprender inglês. Aliás, eu já falei para vocês, né? A frase do meu pai, a frase que eu ouvia do meu pai o tempo todo era: filho de pobre não tem que aprender inglês, filho de pobre tem que aprender a limpar o quintal do filho do rico que viaja para Disney todo ano. Essa era a frase do meu pai, para fazer com que eu continuasse estudando inglês. E era a frase que me motivava. Então você vai ver só o limpar terreno que você vai ver. Fui rebelde, olha só que moleque safado. A Núbia perguntou aqui no Instagram, quais livros você recomenda para dar aula? Núbia, eu não costumo recomendar livro nenhum. Eu recomendo que o professor conheça seus alunos, conheça a si mesmo, que tipo de aula você quer dar, qual é o método, o jeito que você gosta, que você tem afinidade, o que você espera alcançar com seu aluno num certo período de tempo, e aí você vai atrás de livro. Todas as editoras, Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Richmond, no site deles,
e eles dão amostra dos livros, você pode baixar as amostras em PDF, ver como são os livros, né, o primeiro, segundo, terceiro capítulo, não sei, você vai ter uma ideia de como é o livro e vai falar assim, esse livro aqui é legal, esse aqui eu gosto, esse aqui que eu quero usar. Só que aí você que tem que conhecer também o seu estilo de ensino, o objetivo dos seus alunos, os seus objetivos enquanto professor ou professora, isso é o que vai fazer a diferença. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, use o livro tal, só que você não sabe usar aquele livro, você não conhece aquele livro, você não sabe o que o autor pretendia com aquele livro. Onde você quer levar seus alunos, você vai falar assim, poxa, o Denilson me indicou um livro que não é legal, que não vale a pena, não é bom para mim. Que furada que o Denilson me meteu. Então, é complicado essa coisa da gente recomendar livro para dar aula, tá? Por isso que o professor ele tem que conhecer as coisas, ele tem que conhecer ele tem que ter a sua base como profissional, né? E aí ele escolheu o material que ele acha que vai ser adequado para ele, para os alunos e para aquilo que ele quer, certo? Dilene colocou, depois dos 45 parece que o cérebro fica murcho, já comprei tanto curso sem resultado, tá? Então tem que se organizar aí, Dilene, tem alguma coisa acontecendo, o que você está fazendo? Né? A Dilene já tem o quê? 1 ano que a gente se fala, né, Dilene? Vamos ver aqui quem mais. Perguntas. O Alisson Monteiro falou no Facebook, eu prefiro lidar com um público mais adulto mesmo. Eu também, desde que eu me tornei... Eu recebo perguntas, às vezes, o pessoal querendo saber assim, dar aula para crianças, né? Eu indico outras pessoas, porque não é minha praia. Eu não dou aula para criança. Eu dei aula para criança na minha vida, acho que o quê? Umas 3, 4 vezes, e foi no susto. Né? Sempre foi assim, tipo, olha, a professora lá que dá aula para as crianças está saindo e a gente precisa de alguém para fechar o semestre. Tem como tu pegar? Eu, não tem não. Aí os caras já falavam, não, tem que ir, não sei o quê, porque a gente não vai contratar professor em final de ano. Eu falei, tá bom, lá vai eu dar aula para criança. Mas era legal, porque a molecada se adorava, né? Se amarrava no tio Denilson. Era uma bagunça do caramba. Eu virava criança com todo mundo. Mas tá louco. Tem que ter um pique muito grande. Admiro professoras e professores que trabalham com crianças. Olha, vocês são incríveis. Porque é todo mundo falando ao mesmo tempo. Adultos ainda consegue. Gente, peraí, vamos deixar o fulano falar aqui um pouquinho, né? Criança já é um pouco mais difícil. Tem que ter um jogo de cintura muito grande. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Emanuel Lucas Moraes da Luz disse assim: professor, uma pergunta que não tem muito a ver com o tema da live. É você mesmo quem grava os áudios do Inglês na Ponta Língua? Vi hoje alguns e gostei muito da qualidade. Sim, sou eu mesmo quem grava os vídeos, os áudios do Inglês na Ponta da Língua. Aliás, já me perguntaram por que eu não coloco um americano, uma americana, um inglês ou uma inglesa para ler os áudios do Inglês na Ponta da Língua lá, os exemplos no site, né? Eu não coloco porque eu acho que todo mundo tem que ouvir brasileiro falando inglês. A gente tem o nosso jeito de falar, a gente precisa mostrar isso para as pessoas e passar confiança. Se eu coloco um americano lá, uma americana falando, todo mundo vai falar assim, eu tenho que falar inglês desse jeito. Não, vocês não têm que falar inglês como um americano, como um americano. Vocês têm que falar inglês como vocês acharem que falam bem e vão melhorando cada vez mais. E é isso que eu faço. Se vocês ouvirem meus áudios de 10 anos atrás na internet, né, e eu comecei a fazer podcast em 2010, foi 2010 eu comecei a fazer podcast. Gente, eu só não apago os podcasts de 10 anos atrás ou os vídeos que eu comecei a fazer em 2014, porque tem, né, assim, eles ainda conseguem movimentar o canal e movimentar os podcasts, a base de podcast. Mas por mim eu tiraria tudo. Pense num inglesinho, né, assim, ruim. Então a gente vai melhorando cada vez mais. Esse é o objetivo, essa é a coisa legal. Certo? Fizeram outra pergunta aqui, deixa eu ver. A Almencina perguntou: o que você sugere quando o aluno empaca num assunto? O que eu sugiro? Boa pergunta. Não faço ideia. Eu acho que eu pediria para ele estudar em casa. Eu nunca passei por uma situação assim do aluno empacar num assunto. Bom, também tem uma coisa aqui que a gente tem que avaliar, tá, Almencina? Tipo, tem a questão da cobrança. Porque é aquela situação assim, não é porque eu ensinei que significa que o aluno já aprendeu. Né? Então, eu acho que começa por aí. A gente tem que começar a tirar um pouco essa cobrança de cima do aluno de que eu ensinei, ele tem que aprender, né? Por exemplo, se eu ensino aquele negócio do ED, colocar ED no PS Simple, eu ensinei.
Agora, assim, ele leu. Agora que ele aprendeu, é claro que ele vai empacar nisso. Ele vai falar assim, não consigo, não consigo, não consigo. Mas é vivência, é envolvimento com a língua, é estar em constante contato com a língua. É eu proporcionar exemplos, é eu falar para ele ler alguma coisa em casa que tem aquilo para que o cérebro dele, mesmo que sem ele perceba, vai notando aquilo. Né? Ele vai, opa, então é tal coisa. Fazer umas atividades diferentes, fazer jogos, brincadeiras, algumas coisas, para que o cérebro vá sendo massageado de levezinho, até que ele consiga pegar aquela informação e comece a usá-la. Né? Porque assim, e isso pode levar tempo. Não é porque eu ensinei o ED hoje, né, o Past Simple para o pessoal hoje, que eu já acho que na semana que vem eles vão falar corretamente, bonitinho, como se tivesse já na ponta da língua. Vamos fazer tarefa vamos fazer, porque a memória decora a regrinha, coloca ED, põe IED, tira isso, dobra aquilo, tranquilo. O problema é na hora da gente falar, né? Aí tem um problemão, porque tem que ir tempo, mais incentivo e tudo mais. E você falou justamente do Past Simple, eu não tinha nem lido aqui, de Simple Past, né? Eles costumam achar difícil assim, mas eu acho que na hora de fazer tarefa, né, as tarefinhas, eles fazem tranquilamente, eu acho, né? Renan Siqueira. Verifique os grupos das turmas de inglês aprender inglês. Que grupo onde, Renan? Em que local? Porque no meu celular não tem grupo não tem grupo do Aprender Inglês Lexicalmente. Ou tem? Bom, não sei. E o pessoal manda muita mensagem por e-mail. Mandam mais por e-mail do que por celular mesmo. Eu respondo muita gente por e-mail. Mas enfim. Aprender escutando conversa nativa é um bom método. Ok, deixa eu ver quem mais aqui. No Facebook, cadê a galera do Facebook fazendo perguntas? Janaína Edvige está dizendo, oi, não peguei a live do início, mas sempre escutei de muitas pessoas que só quando se é criança é possível aprender a pronúncia da melhor maneira. Infelizmente, muita gente quer nos estimular. Exatamente. Foi isso aí que eu falei lá no começo, né? Mostrei um pouquinho das coisas para o pessoal, certo? E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ser sobre esse assunto, pode ser sobre o assunto da live, né? O assunto da live era rapidinho mesmo, não tem muito o que falar, porque a resposta, né? Tipo, aprender inglês depois de certa idade é difícil, não é impossível? Não, não é possível, você continua aprendendo. Mas é aquilo que eu falei, tem que ter dedicação, um método certinho ali, bacana, uma abordagem legal para você aprender, e claro, seguir aprendendo, né? E quem tiver dúvidas sobre qualquer outro assunto aí de inglês, manda que a gente responde aqui. Vamos aproveitar que tem tempo ainda, a gente está com um tempinho aqui. Temos tempo, habemos tempo. Já vejamos aqui. Alma Ensina colocou, o que você acha disso? Disso, o quê? Agora eu me perdi. Emanuel colocou, professor, o senhor acha que dá para aprender inglês num bom nível, capaz de entender todo um filme, por exemplo, sem estudar a gramática? Então, Emanuel, a gente vai fazer uma live falando sobre gramática, né? Ontem eu falei um pouquinho, hoje eu também falei um pouquinho desse negócio de gramática, e eu sempre falo de gramática normativa e gramática de uso, são duas coisas diferentes, né? Então é o seguinte, a tua pergunta, se eu responder aqui agora e falar assim, sim, é possível, muita gente não vai entender o que eu quero dizer, porque eu vou ter que explicar o que é gramática, a gente vai entrar num assunto de uma outra live que eu vou dar lá na frente, tá? Então, segura essa pergunta para o momento correto, tá bom? A Almencina disse aqui que ela... Mandei antes a pergunta, mas eu não tô vendo. Você tá falando... todo o texto que eu tô vendo no teu aqui, Almencina, é assim. Quais os livros você... Não, aí não foi a Almencina, foi a Núbia. Tem um aluno de 74 anos, o que você sugere quando o aluno empaca num assunto? Aí eu respondi, aí você deu o exemplo, aí você escreveu show, e aí você disse o que você acha disso e colocou, mandei a pergunta antes. Só que eu não tô vendo essa pergunta. Porque as perguntas que eu estou vendo eu respondi. Deixa eu ver se tem alguma coisa para trás aqui que eu não vi. Não tem. Ajuda nós aí, por favor.
tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Inglês com Alice. Como instruir os alunos no aprendizado de phrasal verbs? Inglês com Alice. A gente publicou um vídeo hoje no YouTube. A gente publicou um vídeo hoje aqui no Instagram, falando sobre o aprendizado de phrasal verbs, tá? Sobre como aprender phrasal verbs. Mas aproveitando o ensejo, eu já tenho falado isso há muito tempo, desde 2008, quando eu escrevi uma das primeiras dicas sobre phrasal verbs no inglês na ponta da língua, eu já dei a dica que eu vou dar aqui agora para vocês. Esqueçam o nome phrasal verbs, pelo amor de Deus. Esqueçam, riscam esse nome do vocabulário de vocês. Aprendam que aquele negocinho que vocês veem ali, quando vocês encontrarem um take down, turn down, nada mais é do que uma palavra nova em inglês, tá? Aí você aprende sobre collocations, que é muito mais interessante. Aí você vai aprender assim, você vai ver lá, turn down an invitation. E aí você já aprende que aquilo ali é recusar um convite. Aí você, legal, recusar um convite. Quando eu quiser falar recusar um convite em inglês, eu digo turn down an invitation. Só que aí o pessoal fica tão fissurado, ai meu Deus, é um phrasal verb, turn down, turn é virar, down é para baixo. O que tem a ver virar para baixo um convite, né? Que ideia é essa? Meu Deus, eu não aprendo phrasal verbs. É difícil, é complicado. Não é difícil e não é complicado. Difícil e complicado é o jeito que enfiaram isso na cabeça das pessoas. Que aquilo ali é visto de modo gramatical, termo técnico demais. Não tem nada disso. Se você, por exemplo, todo estudante de inglês, quando começa a aprender inglês, aprende a perguntar what time do you usually get up? E aprende que get up é levantar, sair da cama. Isso é um phrasal verb. Mas ninguém nunca falou para ele que aquilo era um phrasal verb. Ele aprendeu o get up de boa. Pode até achar estranho. Nossa, 2 palavrinhas significa uma coisa só? É. Mas aprende assim? Aprenda aí, que get up, esses dois juntos. Mas o que é o up? Eu nunca tive um aluno meu, quando ele aprende essas frases, assim, tô lembrando de todos os alunos que eu tive aqui agora, ao longo da minha vida. Eu nunca tive um que chegasse e falasse, mas por que tem o up aqui? Né? Se teve, eu falei, olha, tem os dois juntos, get up, levantar-se, que hora você sai da cama? Get up, what time do you usually get up? Aí aprende a frase, aprende, I get up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Pronto, ele já sabia do get up. Nunca falou que aquilo era um phrasal verb. Só lá na frente, quando chega em alguns níveis, que aí vem esses nomes, né? Phrasal verb. E aí a galera entra em pânico. Aí eu falei do turn down an invitation. Aí um dia você está lendo um texto, vamos supor, você está lendo um texto, tal, não sei o quê, e você encontra o tal do, você lê lá, strike up a conversation. Aí você fala, meu Deus, strike é do jogo de boliche, up é pra cima. Strike, boliche, o que tem a ver boliche com up? E o que tem a ver com diálogo? Será que os caras estão conversando na esteira do boliche, na parte de cima, onde que é? Strike up a conversation. Você vai lá e aprende que strike up a conversation é puxar a conversa com alguém, puxar uma conversa, iniciar uma conversa. E aí você aprende também que você pode falar strike up a friendship, começar uma amizade, né? Ter uma amizade com alguém, iniciar uma amizade com alguém, strike up a friendship. E é assim que a gente vai aprendendo phrasal verbs, como qualquer palavrinha nova que a gente aprende em inglês. O dia que você aprendeu door e que door significa porta, você vai aprender que strike up a conversation significa puxar a conversa com alguém. Strike up a conversation with someone in English. Can you do that? Você consegue puxar a conversa com alguém em inglês? Ficar ali batendo um papo de leve? Né? Então, para mim, aprender phrasal verbs é assim, de modo natural, lendo. Aí entram aquelas maluquices de lista de phrasal verbs com take, lista de phrasal verbs com give, lista de phrasal verbs com get, lista de phrasal verbs com down, com up, com into, com in. A galera fica doida, porque virou listinha de memorização. É só memorizar. Aí é brincar de memória. Não é mais aprender inglês. Tá? Essa é a minha opinião sobre a questão dos phrasal verbs, de como aprender phrasal verbs. Vamos ver aqui. Maicon Jesus colocou, boa noite, Denilson. Eu estudo inglês pelo YouTube, quando estudo na hora tenho dificuldade. Porém, depois de um tempo eu me lembro do conteúdo. É normal? Sim, né? Você está tendo contato com o conteúdo, isso é normal. Eu posso ler um negócio aqui agora e na hora esquecer, e depois eu tô ali de boa, escuto alguém falando, eu, tá, aprendo. Opa, olha aí, que legal, lembrei, né? Normal. A Almencina diz, não sei por que não apareceu. Minha pergunta foi, tem um grupo de WhatsApp com todos os meus alunos. Eles têm idades diferentes, níveis bem variados. Fico perdida sobre qual conteúdo mandar para lá. Então, separe seus alunos, né? Separe os alunos.